Texto Círculo virtual do portal Entre Textos é, na verdade, um tributo. Um tributo à cidade de Teresina, capital do Piauí. E para realizarmos esse tributo, nós não apenas iremos vivenciar o círculo tal qual ele já acontece, com todas as suas características habituais, mas nós também iremos visitar os textos do blog A Musa Esquecida, organizado pelo poeta Rodrigo M. Leite, que é também um tributo a Teresina. Vamos conhecer inicialmente o blog A Musa Esquecida. Anotem aí o endereço, para que vocês possam visitar o site e ter um panorama, quem ainda não fez. A cidade de Teresina é retratada por autores de diferentes momentos, autores de diferentes estilos, e retratada em toda a sua diversidade e magnitude. A Musa Esquecida. Vamos lá, o que a Musa nos oferece? Nós temos aí um mapeamento de textos a partir de bairros, ruas, avenidas, praças, igrejas, bairros, zonas, morros, bares, cafés, lanchonetes, sorveterias, cabarés. É possível também visitar Teresina e a Musa Esquecida a partir também de seus autores. Vale a pena visitar a Musa Esquecida. Essa edição traz como tema leituras compartilhadas de Teresina a partir do blog A Musa Esquecida. E acontece exatamente no mês em que Teresina, a capital do Piauí, celebra mais um aniversário. Teresina que festejou mais um aniversário no último dia 16. Então, ao mesmo tempo em que nós reverenciamos Teresina, nós também visitamos, aproveitamos a oportunidade para convidar a visitação de um blog, de um dos blogs locais que apresenta um acervo considerável de poemas, crônicas e outros textos que tematizam Teresina. Esse encontro, por ser um encontro temático, ele tem a seguinte configuração. Num primeiro momento, o professor Washington Ramos fará um panorama a respeito do tema, e logo em seguida nós teremos o poeta Elmar Carvalho, o poeta Hernani Gentirana, fazendo leituras de encantamento. Eles vão destacar um texto do blog A Musa Esquecida que mais os comoveram, que mais mexeram com a sua, um texto que mais mexeu com a sua sensibilidade, e vão naturalmente, além de ler o texto, de comentá-lo também. Logo em seguida, estará aberto o espaço para quem dele queira fazer uso, lendo um texto de A Musa Esquecida e também comentando. Professor Washington, seja mais uma vez bem-vindo. A palavra é do senhor. Convite para nós conversarmos sobre literatura em Teresina. Né? Agradeço e eu quero também pedir ao professor Gilson, a todos os colegas que estão agora nesta live, que todos nós procuremos mais ler nossos autores, né? Nossos poetas, nossos romancistas, contistas, cronistas, até porque a literatura
de outros estados, de outros países, os grandes clássicos já estão muito divulgados. Nós precisamos divulgar mais a nossa literatura, acreditar mais nela, porque ela que mais nos representa, né? Bem, o tema é a cidade de Teresina, não é? Literatura aqui da cidade de Teresina. Então, inicialmente, eu quero falar um pouco sobre cidade, né? A importância da cidade, a importância da polis no mundo ocidental, no mundo como um todo. E essa importância da cidade, ela começa exatamente, não exatamente, mas mais ou menos no mesmo período em que começa a escrita, em que começa, digamos, a história, a civilização. Então, a origem da cidade, as primeiras cidades, são mais ou menos da mesma época da origem, né, do aparecimento do alfabeto, da escrita, ou daquilo que se pode chamar de origem da civilização. Eu quero ainda, falando um pouco sobre a antiguidade, eu quero lembrar aos colegas a dualidade que existiu entre duas cidades gregas, Esparta e Atenas, desculpa. Eu quero lembrar isso pelo seguinte, porque o que essas duas cidades foram, ainda hoje repercute no mundo ocidental. E, de um lado, nós tivemos Atenas, não é? Aquela sociedade um pouco mais liberal, um pouco mais democrática, né? Um pouco mais aberta, um pouco mais tolerante, digamos assim, apostando mais na liberdade individual, né? Apostando, acreditando mais no indivíduo e tal. E, do outro lado, nós temos Esparta, uma cidade em que o Estado pesava mais sobre o indivíduo, né? O importante era a Esparta, a cidade-estado. O importante era que o cidadão servisse, né? Quer dizer, havia um certo predomínio do Estado, da cidade-estado de Esparta sobre seus cidadãos, enquanto que em Atenas o cidadão, digamos, tinha assim um pouco mais de liberdade individual. Ora, isso se repercutiu em todo o século XX, né? O século XX se dividiu em teorias opostas, né? em contraposições fortes, como capitalismo e socialismo, né? Como democracias e ditaduras. Então, essa oposição entre Esparta e Atenas se refletiu entre socialismo e capitalismo no século XX, e ainda hoje se reflete, né? Nós temos hoje pessoas querendo que o regime seja duro, né? E outras que querem que o regime aposte mais no indivíduo, na liberdade, etc. Bem, dito isto, eu quero também, ainda para reforçar a importância da cidade na mentalidade humana, eu quero lembrar o nome de um livro que, digamos assim, esse livro procurou transcendentalizar a cidade, procurou dar para as cidades um caráter transcendental, digamos assim. E esse livro é exatamente A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, né? Em que ele procura mostrar que a cidade de Deus seria uma cidade diferente da cidade que até então se conhecia e que até então se conhece hoje. Foi isso que Santo Agostinho tentou fazer, tentou transcendentalizar a ideia de cidade. Isso é para a gente, eu estou comentando isso para a gente perceber o quanto que a ideia de cidade, né, foi importante para o ser humano, foi e ainda é. Um outro fator que comprova isso é que a palavra cidadania, a palavra cidadão, são palavras derivadas da palavra cidade. O que é o cidadão? É aquele que vive na cidade, é aquele que é civilizado, é aquele que é educado, né? E cidadania? Cidadania é o direito, os deveres, todos os direitos e deveres que todo cidadão tem ou deve ter. E ainda prosseguindo, um outro sentido de cidade também, que tem sido forte, é a oposição entre cidade e campo, né? Muitos escritores fizeram essa oposição. Essa de Queiroz, por exemplo, com a cidade e as serras. Muitos fazem essa oposição. E agora, no século XX, né, final do século XIX, começo do XX, surgiram as grandes cidades, né?
E hoje nós temos as metrópoles, as megalópolis, e todas elas têm seus defeitos. Tem, por exemplo, problema de violência alta, problema de trânsito caótico, né? Mas os urbanistas, apesar desses problemas graves, os urbanistas, hoje em dia, eles defendem a cidade grande, eles defendem as megalópolis, as metrópoles. Eles acreditam que elas devem ser preservadas, né? E elas devem ser melhoradas. Devem ser melhoradas até pelo seguinte, porque é nessas grandes cidades, nessas metrópoles e megalópolis, que estão os melhores hospitais, as melhores universidades, né? Os melhores teatros, os melhores shows, os melhores livros, as melhores peças teatrais. Nas grandes cidades onde se encontra isso, onde a gente se encontra. Então, vamos apostar nas grandes cidades. É isso que esses urbanistas hoje defendem, apostar na grande cidade. Apesar de todos os defeitos delas, vamos apostar, vamos preservá-las, né? Porque é nelas, apesar dos problemas, é nelas que se encontra, digamos assim, o melhor para todos, né? É nelas que se encontram também as melhores ideias e também a reciclação dessas melhores ideias, né? Nessas cidades. E outro aspecto que eu quero também destacar sobre a importância das grandes cidades é que existem cidades famosas no mundo, né? Muito famosas e que fizeram nome, como, por exemplo, Roma, a cidade eterna, Paris, a cidade luz, Nova York, a grande maçã, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Mas nós temos também Teresina, a cidade verde, Teresina, a cidade amada, que foi um epíteto criado pelo professor Arimatea Tito Filho. Teresina, a cidade frita, se não me engano, foi criada pelo autor do blog, né? Que nós estamos acessando aí, Teresina, a cidade frita. Teresina, meu amor, que foi criada também pelo saudoso Arimatea Tito Filho. E tem aí, ultimamente, também a Terehel, né? É um apelido que foi colocado em Teresina por causa do grande calor, assim como Cuiabá, que também tem muito calor, foi chamada de Cuiabrasa. Então, essas cidades famosas, tudo bem, são importantes, né? Têm suas qualidades, mas Teresina também tem. Então, nós precisamos valorizar a Teresina, a cidade verde, Teresina, a cidade amada, Teresina, a cidade frita, Teresina, meu amor, né? Teresina, te amo, como temos as placas aí. E a Terehel, vamos valorizar isso, né? Vamos colocar para frente. Mesmo que, às vezes, a gente encontre alguns textos que falam mal das cidades em geral. Poetas como Fagundes Varela tem um poema chamado A Cidade, em que ele denigre fortemente a cidade. Mas vamos procurar melhorar nossas cidades. Eu quero ainda lembrar a todos o seguinte, que uma das ideias importantes de como melhorar as cidades é proibir ou restringir a entrada de automóveis, né? Restringir ao máximo a entrada de automóveis no centro das grandes cidades, né? Lá no miolo mesmo. Ora, Teresina não fez isso, mas o Covid fez, né? Quem tem andado no centro de Teresina nos últimos dias tem visto lá que algumas ruas estão fechadas por causa dessa pandemia. Quer dizer, aquilo que a prefeitura e o Estado não conseguiram fazer ou não tiveram coragem de fazer, teve que ser feito por causa desse vírus, né? Bem, agora vamos entrar diretamente na literatura. Vamos falar de nossos poetas e prosadores, né? Bem, eu dei uma olhada eu olhei bastante, né? Eu conferi bastante aí o blog, né, desse rapaz que fez sobre Teresina, os autores que ele colocou. É um blog bastante rico. E também eu fiz a leitura de vários poemas e textos em prosa de outros autores. Eu dividi a minha leitura, a minha compreensão desses textos em 3 partes. A Teresina antiga, a Teresina atual e a Teresina enaltecida.
né? Eu procurei colocar os textos nessas três vertentes, Teresina Antiga, Teresina Atual, Teresina Enaltecida. Ora, na Teresina Antiga, nós vamos encontrar autores como Cunha e Silva Filho, Paulo Machado, Gregório de Moraes, Atito Filho, Ponte Biapina. São os autores que eu encontrei, né? Coloquei nessa vertente teresina antiga. São autores que têm textos metafóricos, claro, mas eles não são surrealistas, não são textos surrealistas, e são textos com linguagem mais bem cuidada, né? Tanto o Gregório de Moraes, como o Paulo Machado, como o Cunha e Silva, ou o Atito Filho, são autores que procuram primar mais pela linguagem, que tem uma certa preocupação com o vernáculo no sentido, digamos, um pouco tradicional. Na Teresina atual, nós temos Alex Sampaio, Lucas Rolim, Rodrigo M. Leite. Rodrigo M. Leite, que é o rapaz do blog no qual nós estamos nos baseando, né? E que seus textos são muito metafóricos, são de influência regionalista, né? Não são saudosistas, não há saudosismo no texto desses autores, né? A linguagem é mais uma linguagem mais sugerida do que uma linguagem muito vernacular, muito cuidada, né? É uma linguagem sugerida, a linguagem, digamos assim, que para ser criativa procura mais sugerir, né? E evita o saudosismo. Quer dizer, nessa Teresina atual, além do Alex Sampaio, de Lucas Rolim, Rodrigo M. Leite, né? Nós temos também o Adriano, né? Adriano Lobão Aragão, nós temos o Rodrigo, o Maranhão, né? O Salgado Maranhão, o Chico Castro, vários poetas que se incluem nessa vertente. E na Teresina Enaltecida, nós temos, por exemplo, nós temos música, não é? Nós temos canções, temos a música de Aurélio Melo e Zé Vicente, sobre Teresina, né? Belíssima canção. Nós temos o hino de Teresina, composto pelo Sinel e o Erisvaldo. Nós temos a música Cajuína, composta por Caetano Veloso. Então, alguém poderia, por exemplo, fazer alguma crítica sobre esse enaltecimento, mas, convenhamos, ninguém vive só de crítica, né? Não se vive só de crítica, só de coisas ruins, só de misérias. Quer dizer, tem que ter um pouco também de elogio, tem que ter um pouco também de sentido positivo, né? E agora, e com a ajuda do professor Dilson, eu gostaria de ler alguns poemas, né, desses autores que eu citei, para a gente sentir, né, um pouco da visão que eles têm da nossa cidade, né, de Teresina. Não se pode, né, da autoria do poeta João Ferri. João Ferri é um poeta piauiense de Valência, né, mas morou um tempo aqui em Teresina. E o poema, que é um poema, digamos, tradicional, com métrica, com rima e com ritmo, né? O poema aí começa dizendo: quando eu era menino, andava em voga a história da Não Se Pode. Uma mulher esguia, que de toga, como um fantasma à toa, de pagode, altas horas da noite, então pagava. E quando alguém seu nome perguntava, invariavelmente respondia com a voz cava e cheia de agonia: não se pode, não se pode. Era um fantasma esquisito e feio, de estatura comum, mas que crescia toda vez que cigarros acendia nos lampiões das esquinas e do passeio. Escaveirada de carão ossudo, olhos sem brilho, sem nenhum clarão. A não se pode era um duende mudo, alma penada pela solidão. Soldados de patrulha da cidade, uma noite entenderam de segui-la, mas a não se pode, como um cão de fila, evitava qualquer intimidade. Suas pegadas no chão jamais se viu. O velho... Levante um pouquinho, professor Dilson. E do velho quartel para o mercado, seus pontos preferidos, era como um vulto malfadado dos mistérios do além desconhecidos. E quando numa noite fugia pelo espaço, não se pode também, no seu regaço, em fumaças de pós se desfazia. A minha alma também é assim,
se alguém sacode os sofrimentos que meu peito esconde, pressurosa e bem triste, ela responde: não se pode, não se pode. Eu gosto muito desse poema, principalmente por esse fechamento magistral que o autor fez, por essa comparação genial que ele fez aí entre a não pode e a alma dele. Quer dizer, isso é muito legal, isso é muito criativo. Eu gosto também desse poema, do ritmo. Você vê que o poema ele tem um ritmo cantante, né? Ele tem um ritmo cantante, esse ritmo é embasado nas rimas, na métrica, né? Nesses quartetos. É um poema que eu reputo da melhor qualidade, um poema excelente. E que é outra coisa, é um poema 100% teresinense, porque fala de uma assombração, né? Que aconteceu aqui, existiu em Teresina, na época da Teresina muito antiga, né? Século XIX, na época em que Teresina era iluminada por lampiões, quer dizer, uma Teresina anterior à luz elétrica, né? E outra coisa, o João Fih, que é um excelente poeta, ele não foi o único a abordar esse tema. Já fizeram até música sobre a Não Se Pode. Ok, professor, o senhor pode retomar. Professor Washington. Bem, certo, certo. Esse poema, né, A Não Se Pode, uma coisa que eu acho interessante nele é que é um texto em que o autor não lamenta o passado, né, porque nós temos hoje muitos textos lamentando que não exista mais aquela Teresina antiga, né, aquela Teresina do passado, aquela Teresina em que esses autores viveram e tal, que gostaram muito, que foram felizes naquele tempo. Então, esse texto, não. Esse texto, Não Se Pode, de João Ferri, é um texto que pega um mito do passado, né? Um mito bem marcante da cidade de Teresina. Inclusive, é um mito que, quando eu era criança, eu ouvi falar dele, meus pais falavam, né? Nos anos 50, 60, meu pai e minha mãe falavam desse mito. Então, é um mito que ficou, um mito forte na cidade, digamos assim, um emblema da cidade. E o João Ferri, ao invés de lamentar o passado, que não existe mais e tal, ele simplesmente fez o quê? Pegou o poema, não é? É um poema descritivo, ele descreve a Não Se Pode, ele descreve essa assombração, né? É uma assombração da Teresina antiga, né? Ele descreve esse fantasma pavoroso, um fantasma que metia medo, e, além de descrevê-lo, né, ele faz uma relação entre esse fantasma, né, essa aparição, essa assombração, e a alma dele, poeta, né? Então, assim como a Não Se Pode sofria, a alma dele também sofria. Ninguém poderia sacudir a alma dele. Eu acho legal também, na última estrofe, a rima, que ele coloca a rima entre sacode e pode, né? Muito legal essa última estrofe, né? Em que se efetiva a comparação, né? Ele diz: a minha alma também é assim. Se alguém sacode os sofrimentos que meu peito esconde, pressurosa e bem triste ela responde: não se pode, não se pode. Outra coisa, é um poema também, assim, digamos, muito sintomático, muito característico de uma época, e é um poema que foi editado no ano de 1952. É como se fosse assim, um presente para o centenário de Teresina, porque em 1952 Teresina completou 100 anos de fundação. Então, talvez seja um dos poemas mais característicos da cidade de Teresina, embora seja um poema que não tenha o nome Teresina, né? Como ele não tem o nome Teresina, né? Ele é um poema que pode ser lido e compreendido, pode ser entendido em outras cidades também, né? Digamos assim, não é um poema totalmente regional, não é. Ele é um poema que fala de uma coisa de uma terra, de uma assombração da Teresina antiga, né?
mas que qualquer pessoa de qualquer outra cidade, de qualquer outro lugar, pode também se identificar com ele, né? Muito interessante esse poema do João Ferri. Como eu já falei, é um poema que tem ritmo. Eu gosto da poesia moderna, da poesia pós-moderna, da poesia com influência surrealista, né, modernista, mas eu falo francamente que essa poesia rimada e metrificada, ela me agrada mais, né? Porque eu gosto de ritmo, né? A poesia, quando tem ritmo, ela se aproxima muito da música, né? Eu vejo que uma boa parte dos poetas de hoje esqueceu essa coisa da musicalidade, né? Que os simbolistas queriam tanto, né? Defendiam tanto antes de qualquer coisa a música, né? Já dizia Verlaine. Então, eu acho legal assim a poesia com ritmo, a poesia com música, né? E é mais fácil você colocar música e ritmo num poema, né? Rimando e metrificando, né? Bem, eram essas as observações que eu tinha a fazer sobre esse poema Não Se Pode, né? Do grande João Furtado, né? É um bom poeta, não precisa de ser reeditado. Vamos a outro texto, professor Dilson. Imagens soltas, Ribamar Garcia, né? Está projetado aí. Imagens soltas, né? Do Ribamar José Garcia. Ribamar Garcia. Esse aqui é José Ribamar Garcia. Esse aqui é um daqueles textos que se incluem também na Teresina Antiga. Agora, é diferente do Não Se Pode, porque este aqui do José Ribamar Garcia, que se não é um bom escritor, né, um grande cronista, um grande contista, é um autor do qual eu gosto. E ele é um poema que se inclui na Teresina Antiga e que a gente sente também a presença do saudosismo, né? O autor tem saudade do que ele descreve aí, né? O pneu, a bicicleta Gulliver, né? Que é um tipo de bicicleta que, hoje, se alguém tiver alguma, é uma relíquia e tanto, né? Uma grande relíquia. A referência às ruas de Teresina, como a Rua de Santo Nogueira, a referência a Coelho Neto, né? Os nomes, aqui nós temos nesse poema também a referência a nomes antigos de ruas de Teresina, né? Rua da Estrela, né? E mudaram, né? E, O senhor quer ler? além desse aspecto, vamos ler, né? O pneu saltitando do paralelepípedo. O menino sem camisa de calção e descalço empurrava-o com um pedaço de tábua. O céu girando, girando. A bicicleta substitui o pneu que, por sua vez, sucedeu o velocípede. A Gulliver, vermelha, cuidada, brilhava com duas flâmulas do Fluminense, dependuradas no guidão. Essa coisa de usar flâmula já acabou, né? Aí nós temos aí uma coisa que não existe mais, né? Estava na rua Firmino Pires, entrava na rua Firmino Pires, dobrava à esquerda, na Estrela, caía à direita, na Rui Barbosa, depois à esquerda, na Lisandro Nogueira e, finalmente, na Coelho Neto. A Estrela, em alto relevo, na fachada da casa do Monsenhor Chaves, o borracheiro, que várias vezes remendou a câmara de ar da bicicleta. Aí, como eu já falei, é uma Teresina que não existe mais, né? Já acabou, né? O céu girando, girando. A ponte do Mafuá. Essa ponte do Mafuá também já não existe. Era uma ponte de uma única. Hoje são dois viadutos, né? De ida e volta. A linha do trem sobre a qual se colocavam cacos de vidro para que o trem os transformasse em pó, a fim de ser utilizado como cerol na linha do Papagaio. O Augusto Ferro, reduto dos boêmios suburbanos. O cemitério São José, guardando lembranças, saudades, dia de finados, aquela romaria toda. Os vendedores gritando: olha as velas, 3 coroas, olha as flores. O matador, onde se adquiriam à tarde fígado, língua, coração, miúdos fresquinhos. O boi sendo arrastado por 2 ou 3 homens a entrar no salão ensanguentado. Essa imagem aí é muito cruel. Essa imagem de se matar o animal é um tipo da imagem que faz a gente questionar se a gente deve continuar a comer carne, né? Porque
é um ato de crueldade, né? O animal urrava, relutava, esperneava, pressentindo o fim. Com sacrifício, ele era amarrado ao mourão. A faca curta, fina e afiada entrava ali na nuca. E a queda brusca, mais outra a adentrar, e a cena se repetia. Eu próprio presenciei muito esse tipo de descrição aí. Eu vi muito isso, até porque eu morava sempre por aqui, pela Zona Norte, sempre por aqui perto do Matadouro, eu morava na Rua Barbosa. Essa época aí, isso aí que ele descreveu sobre a matança de boi lá no Matadouro, eu assisti isso aí muitas vezes, né? Na época eu nem ligava, agora hoje eu fico assim me questionando, meu Deus, a gente mata um animal, a gente vai comer a carne desse animal. Quer dizer, hoje eu já me questiono a respeito disso, né? O Porto Velho do Conselheiro Saraiva. Ali a gente caçava passarinho e preá. A mania do Milton Rodrigues de comprar canários, fuçando a periferia da cidade na sua motocicleta barulhenta, que o motor custava pegar, ora pela bateria, ora por defeito mesmo. A usina elétrica na beira do rio, fornecedora de água e luz, que funcionava na base da lenha. E as caldeiras queimando madeira trazida em caminhões das matas maranhenses, já bem devastadas. A Socopa do outro lado do Poti, estância mineral com o clube social enfiado no mato. A cidade já marchava para aquelas bandas. O céu girando, girando. A pescaria debaixo da ponte. A brisa soprava e a canoa deslizava vagarosamente sobre as águas do Parnaíba, puxando a rede ou o arrastão. O peixe era assado e devorado ali mesmo, na coroa do lado maranhense, enquanto se ouvia o baque das mangas caindo na mangueira que se estendia ao longo do rio. É claro que esse texto é um texto em prosa, mas ele tem muito de poesia. Ele é um pouco, assim, digamos, de prosa poética, né? Porque, inclusive, é um texto subjetivo, é um texto em primeira pessoa, né? É um texto que suscita muita emoção, né? Bastante emoção. E, como eu já falei, hoje em dia, em relação a se comer animal, é um texto que bate um pouco fundo na nossa consciência sobre a nossa crueldade, né? Bem, outro texto, Estigmas. Existe um grande contraste entre este texto, Estigmas, de Carvalho Neto, e o texto anterior, né? Porque o texto anterior ele é bem explícito sobre lugares de Teresina, né? Nomes de ruas, bairros, né? Enquanto que esse Estigmas, ele é um texto que ele só vai dar um leve toque sobre Teresina lá no final dele, quando ele fala lá na cerâmica, lá do Poti Velho. No mais, é um texto que, por exemplo, a gente pode dizer que no restante dele não existe relação alguma com Teresina. E se pode estar se referindo a qualquer lugar, né? Ele diz, devolva meus sapatos rotos, que já não tenho estradas sem fim. Devolva o ciclo dos ventos, onde jovens valsavam suas esperanças e risos, ao sabor das águas e dos mitos, flores de beira-rio. Devolva as escrituras, não as do Mar Morto, as gravadas na cerâmica, bela e frágil. Quer dizer, as cerâmicas lá do Porto Velho. Então, é um texto que serve para qualquer pessoa, para qualquer, né, qualquer cidadão, de qualquer lugar. Esse texto publicado na revista Presença. Vamos ver outro texto, professor? Esse aqui é um texto excelente também. Esse aqui é um texto em que tem uma... Eu sou, como leitor, eu gosto muito de comparações. E a comparação que o Francisco Miguel de Moura desenvolve nesse texto é uma comparação excelente. Tem a ver com a comparação quando eu já fiz aqui no começo, na apresentação, quando eu falei de cidades, né? Que é a diferença entre grandes cidades do mundo e Teresina. A preferência do poeta por Teresina, e não por grandes e espetaculares cidades do mundo. Ele diz aí, a Roma, Paris e Bagdá, com sonhos que não sei, com céus que me escaparam pelos pés.
você conhece de pele. Aqui é o tipo do poema em que o autor deixa a pontuação, o ritmo para o leitor, né? Ele não vai colocar vírgula nem ponto. Quer dizer, é o tipo do poema que pede o engajamento, a participação do leitor. O leitor é que vai dar a pontuação, vai dar o ritmo, né? Você conhece de pele. Você, no caso, é a Teresina, né? Você conhece de pele, de manhã, de manhãs desfeitas, de sol e chuva meio a meio, de ponte anoitecer, de rua e rio e rima. Só você com seus ares de mulher que ensina a vida, o ventre, o tonel. Teresina conheço de antros de antes. Bagdá é um sonho. Não vou lá. Meu sonho, que é sonho, de acordo, é você. Quer dizer, eu acho, como eu já falei para os amigos, é bacana quando a pessoa escreve o texto e desenvolve uma conversação. E foi isso que o Francisco Miguel de Moura fez nesse poema. Quer dizer, cidades famosíssimas, cidades milenares, né, que é uma cidade milenar. Bagdá também é uma cidade milenar, né? Paris é uma cidade centenária, são cidades muito famosas, uma cidade que muita gente sonha em conhecer, mas aí o poeta, não, eu não quero essas cidades, eu quero a Teresina. Minha cidade é Teresina, é você, e vejam lá o título, Ter e Sina, quer dizer, Ter Sina, quer dizer, ele pegou, ele jogou com a palavra Teresina, né? Muito criativo esse poema do Francisco Miguel de Moura. Outro poema que se inclui na Teresina antiga, né, do Gregório de Moraes, né? Um poema também muito legal. Eu também aqui também, digamos assim como o poema do Francisco Miguel de Moura, esse Em Minha Terra do Gregório de Moraes, é também um poema que de certa forma uma declaração de amor a Teresina, né? Ele diz aí: noivado de divinas esperanças, tranquilidade e vida vaticina. Tranquilidade a vida vaticina. Que queres mais, além de Teresina? Ouvir cantigas, embalar lembranças. No teu desterro houve tais bonanças. Amor no peito, encanto na retina. Houve esta fé que a todos contamina. Que se nos vem dos risos das crianças. Na imensidão de toda esta doçura, tu afogarás o que te transfigura e poderás voltar para o teu mundo. Aqui só existe paz, felicidade. A Deus, a natureza, eternidade. O mais sereno amor de mãe, profundo. Outra coisa que eu vou confessar aos meus amigos também, que é uma coisa que eu gosto na poesia, tanto na poesia como na prosa, é quem escreve em segunda pessoa do singular, né? Que, digamos assim, a segunda pessoa do singular está muito pouco usada hoje em dia, né? Mas o Gregório aqui, ele usa essa pessoa do singular, essa segunda pessoa do singular, né? Na primeira estrofe ele diz: que queres mais além de Teresina? Né? No primeiro verso da segunda estrofe: no teu desterro houve tais bonanças. Né? Na terceira estrofe: na imensidão de toda esta doçura, tu afogarás o que te transfigura e poderás voltar para teu mundo. Então, eu acho legal isso, esse uso da segunda pessoa do singular, tanto na poesia como na prosa, porque eu considero isso, esse emprego da segunda do singular, eu considero isso, de certa forma, uma resistência à forte influência do inglês. Porque a língua inglesa, hoje em dia, não usa mais o tu, porque o inglês já teve o tu, né? T-H-O-U, né? Aquele inglês lá da época de Shakespeare tinha segunda pessoa. Né? Enquanto que no inglês hoje é apenas o pronome you, né? You serve para, significa senhor, significa tu, significa você, significa eles, tudo isso. Então, existe hoje uma grande influência do inglês, né? Da língua inglesa no Brasil, né? No nosso português. E quando um poeta usa a segunda do singular, eu considero isso uma forma de resistência a essa fortíssima influência do inglês. Né?
Acho bacana isso aí. E aqui, nesse poema, eu achei bacana também quando o Gregório diz: poxa, você já tem Teresina, o que tu queres mais? Tens tudo, tens uma cidade bacana, né? Já tens Teresina, né? Ele compara aí com a natureza e com o amor de mãe, profundo, né? Muito bacana, é um poema que eu gosto muito também. Vejamos outro poema, professor. Professor Washington, esses foram os poemas os textos daquela coletânea, daquela seleção que o senhor me repassou, né? Sei. Eu gostaria de ler agora um pequeno trecho, é um poema, um texto que não está aí que não está no blog do Rodrigo, né? Sim. Mas é um trecho é pequenininho, os colegas vão gostar, é romance Palha de Arroz, do Fontes Ibiapina. Vocês sabem que esse romance do Fontes Ibiapina, do Palha de Arroz, ele é totalmente ambientado em Teresina. E ele retrata os incêndios criminosos 40 do século XX, na época da ditadura Vargas, né? E na época do interventor, que não era governador, era interventor, né? Eu pediria, professor Washington, que o senhor baixasse o seu celular, porque a sua imagem está fora de ângulo. Assim, né? Isso, muito obrigado. Melhorou? Sim, ok. Então, eu vou ler, porque nesse romance, Palha de Arroz, ele descreve várias vezes incêndios, ele descreve vários incêndios. E eu tenho um trecho aqui pequeno que eu quero ler para os colegas que diz o seguinte: já agora o incêndio não encontrava mais casas para comer. Começou a engolir as próprias chamas, as labaredas baixando, a zoada do povo baixando com as labaredas, as paredes de luto, forquilhas pretas esticadas no rumo dos céus. Eu acho essa imagem visual aqui, eu acho muito bacana, né? Forquilhas pretas esticadas no rumo dos céus. Cena como que pedindo justiça para aquele povo pobre que acabava de ficar aos olhos da rua. Só que ninguém compreendia as mímicas das forquilhas daquelas casas queimadas. Outra imagem metafórica muito bonita também, né? Quando ele termina o parágrafo dizendo isso aqui, né? Só que ninguém compreendia as mímicas das forquilhas daquelas casas queimadas. É talvez um dos piores crimes que já aconteceram aqui em Teresina foram esses incêndios lá nos anos 40, né? E esses incêndios, eles foram, aqui em nossa cidade, eles foram denunciados primeiro em um conto de um escritor chamado Vitor Gonçalves Neto. O nome do conto é Fogo, que foi publicado em 1968, e também colocando esses incêndios criminosos como tema. Agora, não vamos pensar, por exemplo, eu quero fazer uma relação aqui com a cidade de São Paulo. De vez em quando acontecem alguns incêndios em favelas lá na cidade de São Paulo, né? Tem muitas favelas por lá. E eu já li reportagens em jornais lá de São Paulo, como no Estadão e na Folha, que diziam que alguns incêndios lá foram criminosos. Não, foi o primeiro bloco Não que foram caiu o negócio. acidentais. Foram criminosos. Alô? Estou ouvindo, professor. Pode prosseguir. Estamos ouvindo, professor Washington. Pode prosseguir. Sim, como eu estava colocando. Quer dizer, esse crime hediondo desses incêndios aqui em Teresina, esse crime hediondo não foi uma coisa exclusiva nossa.
né? Foi denunciado na nossa literatura pelo Vitor Gonçalves Neto, pelo Fontes Ibiapina com Palha de Arroz, pelo professor Alcides da Universidade Federal, professor de Geografia, que tem um livro também denunciando esses incêndios. Professor, então, é um tema que tem sido retomado. Parece até que aquele escritor, o Edmar, aquele psiquiatra que é de Teresina e vive no Rio de Janeiro, parece que ele fez um livro agora também tratando desses incêndios, né? Então, é um tema que está sendo muito analisado por escritores piauienses, e isso é bom, né? É bom porque eu acho que isso aguça a sensibilidade. Tipo de crime não se repita mais, tipo de incêndio, né? Proposital. Inclusive, na época, era o seguinte, eles colocavam as bombinhas de noite na palha das casas, porque na época Teresina tinha muitas casas de palha. Colocava a bombinha à noite. Quando o sol esquentava, de dia, né, meio-dia, sol quente, a bombinha se auto-incendiava, né? Provocava o incêndio. Bem, quero ainda destacar mais um aspecto. Alô? Sim, está me ouvindo, professor Dilson? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Tá. É um aspecto que eu quero colocar também, mas dois aspectos, antes de ler mais algum texto, é o seguinte, é que existem muitos, mas muitos textos de autores piauienses sobre Teresina, é uma quantidade enorme. Eu escolhi alguns aqui, isso não significa dizer que são melhores do que os outros, é porque, realmente, se eu pudesse, colocaria todos, mas é humanamente impossível colocar todos. Então, a nossa cidade ela é muito cantada, ela é muito analisada, né? Ela é bastante colocada na nossa literatura. E até gente de fora já escreveu sobre Teresina, como o próprio Caetano Veloso, com a música Cajuína, o próprio Chacal, que é um poeta muito conhecido, que tem um poema também sobre Teresina. Não é? Então, é uma cidade, digamos assim, muito falada na literatura, né? Muito tematizada na literatura. E isso nos lembra aquela frase conhecidíssima de Leão Tolstói, né? Leão Tolstói que dizia, se tu queres ser universal, fala da tua aldeia. Então, parabéns aos nossos poetas e ficcionistas que têm falado tanto da nossa Teresina. Isso é bom, isso comprova que a nossa literatura piauiense, teresinense, ela tem um certo valor, né? Ela não é uma literatura inferior a nenhuma outra. O que está faltando a nós é que nós leiamos mais, que a gente procure ler mais os nossos autores. É isso que fala, é isso que falta, né? Ler mais, analisar mais os nossos autores, não é? Divulgá-los mais, editá-los mais, né? O senhor vai encerrar, professor Washington? Já estou encerrando. O senhor vai destacar ainda algum autor? Não, eram apenas esses autores que eu queria destacar, né? E reforçar o pedido, né? A todos nós, e que a gente vamos ler os nossos autores, né? Vamos tirá-los do esquecimento, né? Não é possível, por exemplo, que um autor como o João Ferri esteja aí totalmente fora de catálogo, né? Tem um livro dele, por exemplo, não só dele, como de outros também. Eu não sei se o livro Auroras Perdidas, do Gregório de Moraes, né? Já teve também uma outra edição. Então, é preciso que haja algum movimento, né? Que a gente se engaje em um movimento para divulgar nossos poetas e nossos prosadores. É necessário isso, né? Professor Washington, nós agradecemos a sua exposição. Nós vamos passar para as demais leituras de Encantamento, as leituras do poeta
Elmar Carvalho, a leitura de Hernani Gentirana. Vamos, em seguida, abrir o espaço para quem está participando do encontro e queira se manifestar, dando continuidade ao círculo literário virtual de entretextos. Nós temos leituras de encantamento sobre o tema Teresina na literatura, a partir do blog A Musa Esquecida, realizadas agora pelo poeta e romancista Elmar Carvalho e também pelo poeta e professor Hernani Gentirana. Elmar, nós temos aqui projetado o poema de A Musa Esquecida, que mexeu com sua sensibilidade. Então, eu pediria que você fizesse a leitura do poema e, em seguida, destacasse porque esse poema exerceu sobre você encantamento. Caro Dilson, antes de eu fazer a leitura do poema, eu queria fazer uma breve consideração sobre o tempo em que eu conheço o Rubervan. Será rápido, aí passarei a leitura do poema e o comentarei em seguida. Muitos aqui não sabem, porque todos são bem mais jovens do que eu. Mas na década de 70, circulava aqui em Teresina, principalmente aqui em Teresina, através do jornal Dia, uma página cultural, uma página literária feita pelo Menezes e Moraes. E então muitos dos poetas da chamada geração 70, entre eles eu, o Rubervan, Paulo Machado, outros, não é? Raul, etc., William Melo Soares, nós publicávamos textos nessa página cultural do Menezes. E no final da década de 70, nós terminamos promovendo uma grande interação entre Parnaíba e Teresina. Parnaíba e Teresina eram totalmente distanciadas. Ainda existia aquela rivalidade tal, sobre a importância de cada uma. Então, cada uma ficava no seu canto. Mas o fato é que, a partir do final de 70, nós, poetas lá de Parnaíba e os poetas aqui de Teresina, nós nos relacionamos, nós fizemos amizade e nós passamos a interagir. E iam poetas daqui fazer palestra lá, fizemos obras conjuntas, coletâneas conjuntas, fizemos lançamentos de várias coletâneas entre poetas de Teresina e de Parnaíba, e palestras, etc. E também havia uma ligação dos diretórios acadêmicos. E foi no meio disso aí que eu fiz amizade com o Rubervan. Eu já o conhecia assim rapidamente, mas um belo dia, no final da década de 70, aí eu soube que ele estava num hotelzinho lá em Parnaíba. E aí fui visitá-lo em companhia, não sei se foi do Bernardo Silva, Silva, ou se foi de outra pessoa, não me lembro se foi de Paulo Couto, não me recordo, mas eu fui com outra pessoa até o hotel e lá ele estava com o Valdemir, ali dedilhando uma máquina de escrever em cima de uma cama, empolgado com poesia, com tudo. O fato é que de lá para cá eu travei uma grande amizade com ele. Ele então já trabalhava no Ministério do Trabalho, mas não era fiscal. Depois, em concurso interno, é que ele ascendeu ao posto de fiscal. E o Valdemir era companheiro de viagem dele e, embora não fosse propriamente um poeta, um intelectual, mas era muito interessado em cultura, muito vivo, uma boa pessoa. Depois eu soube que ele morreu. O fato é que, desde esta época, eu sempre vi que o Rubervan ele sempre buscava novidades nos seus poemas. Ele buscava a vanguarda. Há que se considerar que nós estamos falando vanguarda no Piauí, né? Mas a vanguarda no mundo que chegava até nós, a busca do novo, né? Porque então já existiam todos esses movimentos literários, não é? E Eclesiastes já diz, nada há de novo sobre a face da terra, né? Então, por exemplo, o concretismo já existia muitos anos atrás, o Carmen Figurato, o chamado
hoje que chamam poema visual. Ora, já existiam os recursos do concretismo, do Carmen Figurato, da Costa e Silva já fez aquele poema que traçava figuras geométricas, e assim por diante. Mas, enfim, o nosso Rubervan sempre buscou o novo, nunca fez concessões espúrias a ninguém, sempre seguiu o caminho dele. Mas ele era partícipe de todos os nossos movimentos, de todas as nossas coisas, lançamentos de livros. Na UBE mesmo, ele era, em determinada época, ele foi assíduo, fiz várias viagens com ele, de interesse cultural. Ele chegou a fazer performance, quase como se fossem pequenos esquetes ou pequenas movimentações dramáticas aí com poemas. Ele fazia isso. Fazia essas performances. Mas depois, não sei por que razão, ele foi se tornando um pouco ali meio recluso, meio... E, a partir de certa época, ele pouco tem participado dos nossos eventos e depois se voltou para se corresponder com poetas de outros parais, sobretudo do Sul, e depois, talvez por uma necessidade de dar assistência ao filho dele, não sei. O fato é que ele aposentou-se e mudou para São Paulo. É a última informação, mas foi um bom amigo mesmo, e eu quis prestar essa rápida homenagem a ele. Mas, enfim, lá no blog, eu então encontrei esse poema 20 dele, que faz parte do livro Marco Luzbel Desce ao Inferno, com que ele ganhou o primeiro lugar num concurso Blocos de Poesia. Vou fazer aqui a leitura dele. Depois tecerei breve comentário. Na rua aberta do mundo, correm carros selvagens. Faz barulho o operário morto. Comércio amplia o movimento. Passa troco, passa nota. Passa restaurante, passa fio de cabelo na sopa. Passa montanhas nos rostos. Passa bananeira, assustado espião na janela. É um poema, de certa forma, complexo. O Rubervan sempre buscou novas formas de dizer, sempre esteve de olho no que se poderia chamar vanguarda, mas aqui eu entendo que está Teresina. E se não estiver Teresina, está uma cidade muito semelhante a Teresina, mas eu acho que é Teresina. Ele, como sabem, durante muito tempo morou em Timon e trabalhava em Teresina no Ministério do Trabalho, como já falei, mas depois passou a morar em Teresina. Então, entendo que aqui ele está falando de Teresina, ou talvez também de uma viagem, conforme irei explicar, pelos próprios verbos, os verbos usados que denotam movimento ou transformação. Então, quando, por exemplo, ele diz, na rua aberta do mundo, correm carros selvagens. Aí já parece ele está falando da violência no trânsito, da pressa, desse estresse da vida cotidiana, da Teresina crescendo, né? Crescendo assustadoramente, a frota de veículo aumentando em ritmo assombroso. E quando ele fala aqui em faz barulho o operário morto, certamente que é uma certa ironia, porque o morto não faz barulho, mas sim o operário morto aglutinou pessoas que faziam aquele burburinho em torno dele. Isto, então, acidente de trabalho, e ele foi fiscal do trabalho, como eu disse, ou mesmo o operário a caminho do seu trabalho sofrendo um acidente, algo do tipo. Comércio amplia o movimento. Aí acho que ele está falando do crescimento da cidade de Teresina.
crescimento assustador, porque eu mesmo, quando morei em Parnaíba em 75, eu andava por qualquer lugar de Teresina, inclusive na zona de Meretriz, eu andei de passagem e sem ser de passagem, curiando, nunca ninguém mexeu comigo. Então, mas depois aí, já depois dos anos 90, é que começou essa violência, esses problemas de crimes, etc., assustadores, não é? Como eu disse, ele tem uns verbos aqui que ele usa que denotam transformação, movimento. Daí porque também pode-se aqui pensar numa viagem. No passa-troco, passa-nota, certamente que, numa interpretação mais literal, estamos falando dos argentários, né, dos comerciantes, na busca do lucro, na busca do seu movimento comercial, do seu movimento bancário e assim por diante. Passa-restaurante, talvez ele já estivesse falando do crescimento das churrascarias que começaram a proliferar, a crescer demais, e aí, muito provavelmente, já talvez uma certa crítica à busca desenfreada do prazer, do consumismo, da gastronomia, talvez da gula, dessa busca desenfreada, talvez, do hedonismo. E quando, enfim, aquele passa montanhas no rosto, certamente que são os cosméticos, a busca desenfreada da beleza, que tantos malefícios às vezes causa ao belo sexo, pelas cirurgias invasivas, em que muitas até morrem, não é? E, enfim, a busca do consumismo, a busca do prazer, da gula, do alimento, da beleza e de tudo mais, do consumismo, etc., a gente vê um pouco aqui. Mas também, ao que me parece, a gente poderia também dar uma interpretação de viagem, porque, de repente, com essa sequência de verbos passa, passa, corre, não sei o quê, ele fala também passa bananeira. E aí, inevitavelmente, não tem nada a ver o poema dele com o do Drummond. Mas o Passa Bananeira me criou uma associação de ideias com o poema do nosso Drummond, Cidadezinha Qualquer, aquele poema Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Só que enquanto o poema aqui do nosso Rubervan, do Nascimento, é esse movimento, essa aceleração da cidade grande, das metrópoles, como falou o professor Washington Ramos, no do Drummond já é aquela coisa bucólica, aquela coisa idílica, aquela coisa mesmo devagar, sem novidade, da cidadezinha qualquer. E aí o nosso Rubervan finaliza com esse verso: assustado, espião na janela. Poderia ser um voyeur em busca de uma beleza escondida, em busca talvez do que lhe é interdito, em busca talvez do que ele não quisesse ver. Ou então um cara sitiado num pequeno apartamento querendo se projetar além daquelas quatro paredes na movimentação da própria cidade. É assim que, de forma sintética, eu interpreto este poema do nosso Rubervan. Certamente que mais poderia ser dito, mas, numa síntese, é isto que eu vejo que importaria dizer. E aquelas palavras que eu disse de ordem mais ou menos biográfica sobre ele, foi como que eu queira lhe prestar uma homenagem a este meu amigo, que
se distanciou aqui de nós, aqui de Teresina, pela busca da sua vida. Ele está em São Paulo hoje. Mas foi um bom amigo que eu cultivei ao longo de muito tempo. Muito É obrigado. o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Nós vamos passar a palavra ao professor poeta Hernani Jatirana, que vai fazer a leitura de seu poema de encantamento, é um poema do professor poeta Hélio Ferreira. Sinta-se à vontade, Hernani, seja bem-vindo. Então, boa tarde a todos, começo de noite. Primeiro, é um prazer imenso participar dessa live do Dilson. Parabenizar o professor Washington Ramos pela bela explanação. E eu escolhi a cidade do Hélio Ferreira. Gente a formigar as calçadas, a cidade move o globo ocular, geografia, terceiro mundo. Deus entrou numa nave, fez aceno arco-íris, pássaro metal decolou. Cheque não tinha fundo. Ai de mim, não quebre o pé de alecrim. Ai de nós, quem ouve a nossa voz. Putas do pau não cessa, levando o pus gonorreias à beira-rio. Maria Benedita ria, remo via estrelas. O poema está no livro Contra a Lei e Outros Poemas, livro terceiro, de Poé Martelos, entre parênteses, O Ciclo do Ferro, segunda edição, revista aumentada, da Gravset, Timon Maranhão, de 97. Bom, eu conheço o Hélio Ferreira, da Estadual do Piauí, há algum tempo. Ele é um militante da causa do movimento negro. Ele, quando bem jovem, nesse livro dele, ele é um livro performático, é um livro que entremeia poemas e o próprio corpo dele dentro de Teresina, com cartazes, com uma roupa que lembra muito os parangolés, por exemplo. E esse livro eu comprei num sebo, no Salipe. Ficou um tempo guardado. Eu sou proprietário de uma livraria em Pedro II, a única no raio de 46 quilômetros, chamada Cruviana. E nós temos uma seção de sebos. E esse livro do Hélio, eu sempre vou a ele, leio, gosto de pular, tem muita cacofonia proposital, enfim. E, evidentemente, como o poeta Elmar acaba de dizer, um poema, ele, a princípio, não se esgota numa análise. Haja vista que a gente é obrigado a tomar uma frente dentre várias possíveis de análise. Então, assim, no primeiro momento, eu diria que o poema do Hélio, ele tem um desenho visual. Nesse sentido, ele se aproxima de alguma coisa concretista, concreta. É como se ele quisesse, através dessa disposição espacial dos versos, representar a própria cidade de Teresina. Há uns versos que são bem concatenados, uma vez que Teresina foi projetada. A proporção que você vai chegando ao final do poema, começa um desandamento nos versos, e aí eu, com a licença poética, eu diria que aponta para os bairros, alguma coisa assim, mas o olho do leitor sobre o poema é como se fora uma nave, né, um avião, que você vai ali descortinando Teresina. Bom, então, assim, eu colocaria de início isso. Tem esse aspecto visual, esse aspecto espacial, e onde ele imita, né, eu vou repetir, ele teria uma intenção aí, provavelmente, de mostrar os viadutos, as vielas, os vãos. Há também momentos em que o verso acaba e existe um espaço que eu chamaria de vão, não é? E, num segundo momento, o poema enquanto dizer-se, enquanto sentido, enquanto mensagem. E, novamente, aí há várias camadas do narrador, do eu narrador. Eu apontaria o seguinte: no primeiro momento,
o narrador lança mão de palavras valise. Essa expressão me veio hoje, eu não estou bem certo se é do Ezra Pound, uma coisa assim, que ele diz que, às vezes, o poeta lança mão de palavras valise, e essas palavras elas carregam dentro de si N significados. Então, para que o poeta não fique perdido em minúcias, ele lança a palavra valise e o bom leitor, o leitor capacitado, vai captar N possibilidades nessa palavra valise. Como é que ele constrói essas palavras valizes? Ele tira a preposição. A preposição, ela tem um papel que é como se ela entregasse de bandeja a imagem poética. Quando você retira a preposição, a imagem poética chega de chofre. E o leitor participa mais atentamente dessa construção por necessidade sua do leitor. Já que o poeta abriu mão disso, então essa falta, essa não presença da preposição cria um estranhamento que compete ao leitor preenchê-lo. O poeta Hélio faz isso várias vezes no seu livro, aqui no poema. Então, o narrador lança mão de palavras valise para compor uma espécie de silhueta social, como a detectar a primeira presença humana no espaço citadino. O primeiro verso do poema é o seguinte: gente a formigar as calçadas. Então, há uma preocupação do eu poético de passar uma primeira imagem de uma certa vitalidade, ao mesmo tempo também que talvez fosse comum, como realmente provavelmente era, a presença de pessoas nas calçadas, no passado não tão remoto, e a ausência das pessoas hoje em dia também. Antes, porém, esse emaranhado de pessoas, essas pessoas que se assemelham a um formigueiro, a formigas, faz com que a própria cidade se torne um bicho, um ser vivo, porque ela vai mover o globo ocular. E quando a cidade, como esse ser povoado de humanos que por ela se engalfinham, isso cria uma geografia terceiro mundo, entre aspas. Geografia terceiro mundo. Aqui está uma expressão valise. Geografia terceiro mundo. Então, nesse verso, o poeta condiciona a situação social da cidade que ele descreve. Evidentemente que até aqui não se atina que se trata de Teresina. Poderia ser uma cidade qualquer. Mas vamos adiante. Há um espaço físico desse verso para o seguinte, como se fora um novo enfileirar de ideias, e ele começa com essa pérola. Deus entrou numa nave, fez aceno arco-íris, outra palavra valise, pássaro metal decolou. Então, quer dizer, você pode fazer uma alusão ao Gênesis, onde o Criador cria o mundo, coloca lá os seus seres, dentre eles o humano, o casal, e como também acontece no Gênesis, né, o homem foge de Deus. Aqui ele faz um movimento contrário. É como se Deus dissesse, bom, não fiz coisa boa. Então, o que é que Deus faz? Ele dá um aceno arco-íris, quer dizer, deixa uma certa possibilidade futura de reatar, já que o arco-íris é a aliança, e toma um pássaro metal. Essa é muito interessante, muito linda essa imagem, né? Um Deus que é grafado com D minúsculo, vê que aquilo dali não vai dar muito certo, toma um pássaro metal e decola. Sai dali, se ausenta. E, de repente, você tem aí um próximo verso que quebra essa imagem onírica e cai num patamar de realidade a mais real possível.
se pode dizer assim. Cheque não tinha fundo, ai de mim. Então, o eu poético cai em si, zerado, sem dinheiro, sem condição nenhuma, né? E de repente, é como se um verso vindo de uma ancestralidade, de um passado coletivo, quase como se fora um verso pinçado do inconsciente coletivo, se impõe quase que independentemente da vontade do poeta, que é o seguinte verso: não quebre o pé de alecrim. Então, assim, remota a toda uma sabedoria popular, a um dito popular, como se, de novo, o coletivo falasse para além do indivíduo, do eu poético. Bom, então, assim, a cidade possui uma geografia terceiro mundo, retomando. A ausência divina deixa a cidade entregue a si mesma. A ausência de conectivos presentifica semanticamente blocos de sentido que se intercadeiam e se ajustam segundo uma física da ausência, da amistosidade. Ali, o que se instaura no poema Cidade é a animosidade. Outro ponto interessante. Até aqui, novamente, não se detecta Teresina. No entanto, começa agora a narrativa do poema, a narrativa poemática, ela dá, no meu modo de pensar, três índices pelos quais você conseguiria perceber que se trata de Teresina. E seriam os seguintes: a beira-rio, pau não cessa, que eu tive pensando sobre isso, estou desconfiado que possivelmente seria o nome de um cabaré antigo, porque tem aí a preposição, né, do, de mais o, do, então ela é muito direta. Pau não cessa é uma expressão com hífen. Eu vou ainda ver se seria algum meretrício, o nome de alguma coisa assim. E também isso é muito comum no interior. É uma expressão grosseira, geralmente machista, e que nomeia aqueles meretrícios dos anos outros, 50 para trás. E, finalmente, vem aqui o nome de uma das meretrizes, que é Maria Benedita. E aí, sinceramente, não tem como desconectar da figura de São Benedito, mais detidamente da Igreja de São Benedito. Então, no meu modo de pensar, essas três expressões, elas são índices que o eu poético, que o poeta entrega quase de bandeja para o leitor e dizendo: se aquiete, eu estou falando de Teresina. Muito bem. Então, assim, ainda que... É claro que há expressões bem grotescas, chocantes, que fazem todo o sentido na narrativa do poema. E, finalmente, no último verso, ele vai dizer o seguinte, né? Quer dizer, Maria Benedita ria. E esse ria vai contrastar com o rio, de beira-rio, que vem acima disso. Ao mesmo tempo, ria é o feminino do substantivo rio, que também, se tomado sozinho, é o verbo rir. E que, quando você pega Benedita ria, que é verbo, quer dizer, rio lá do beira-rio é substantivo. E o ria de Benedita é verbo. Mas, ao mesmo tempo, é como se fosse esse contraponto, né? Quer dizer, em meio a esse caos, a cidade largada a si mesma, com esse Deus ausente, vem uma Maria Benedita, que também é claro que é bendita. Benedita é isso, é bendita. E ela, tal qual a Maria que vem resgatar a humanidade, que Eva dera de bandeja ao diabo, essa Maria Benedita, ela tem tem uma bondade, há uma bondade nela.
me lembrou muito as putas, as mulheres da vida, lá do Jorge Amado, que são sempre santificadas. Então, a Maria Benedita ria, e logo embaixo você tem remo, traço, e logo embaixo, via estrelas. Então, evidentemente que, ao falar de beira-rio, ele vai citar remo como sendo um instrumento de trabalho dos navegadores, dos navegantes, dos pescadores, e possivelmente também uma imagem fálica, evidentemente. E a Maria, diante de toda essa situação, ela via estrelas, via do verbo ver, não via substantivo caminho, que também poderia ter uma certa relação. Agora, essa mulher, ao ver estrelas, tanto remete ao gozo sexual, evidentemente, a essa expressão, né? Ver estrela, como também aponta para toda a passagem temporal do poema. Veja bem, o primeiro verso é esse. Gente a formigar as calçadas, a cidade move o globo ocular. 3 versos. Como se isso fosse o romper do dia, ali as primeiras horas do dia. E o último verso, ao ter estrela, é a noite. É como se o poema durasse um dia, um ciclo, na cidade de Teresina. E quem é que fecha esse ciclo? É uma fêmea. É aquela mulher que passa o dia dando prazer aos homens, fantasiando, criando, vivendo também, mas mesmo assim tem a capacidade de rir e de ver estrela, no sentido de que também, do ponto de vista do verbo ver, ver estrela é sair de si, né? Quase como se buscasse, de uma certa maneira, esse Deus que foi lá na nave espacial. Bom, finalmente, sem nunca ser finalmente, o poema de Hélio Ferreira dialoga com outros tantos, de tantos autores, que tem como tema a cidade de Teresina, Musa Esquecida, e aí eu vou remeter lá ao blog. Esse nome do blog é muito feliz. E por que eu digo isso? Porque eu tive numa live com Geraldo Brito, o nosso querido compositor, cantor, e ele rememorou que Teresina, se comparada a Parnaíba, Picos, Floriano, pelo menos nos anos 50, 40, pegava sempre a rebarba das coisas que chegavam em tecnologia. De acordo com ele, o asfalto chegou em Floriano e depois em Teresina. A imagem da televisão chegou em Parnaíba e depois em Teresina. E aí ele vai enaltecer algumas pessoas que tiveram a coragem de trazer também o Dr. Walter Alencar e outros mais. Então, nesse sentido também, eu vejo que Teresina seria essa musa esquecida nesse contexto histórico. E aí, para fechar mesmo, quando eu fui ao lançamento do livro Maduladino, né? O seu autor disse uma coisa interessante, que o Piauí, Teresina, é a única cidade do mundo onde você lança um livro e continua inédito. E também eu me pergunto muito, eu tenho isso comigo, por exemplo, você vai no Ceará, Fortaleza, enfim, Ceará, né, o estado todo, e você tem autores, você tem Fagner, você tem todo mundo aí proliferado, tudo mais. Você vem para o Piauí, aí o Torquato Neto morre cedinho, o outro morre também. A gente está sempre recomeçando. Daí, eu quero reforçar de novo, né, a palavra do professor Washington Ramos, de que realmente é preciso que nós leiamos os nossos autores, porque é a maneira de alimentar uma continuidade da questão da literatura, né? Bom, então era isso que eu gostaria de dizer. Eu agradeço muito disso, o convite. Muito obrigado. Fernandinho, nós é que agradecemos a sua honrosa participação no círculo de hoje. Eu me debruçaria aqui sobre um poema, mas vou fazer diferente. Eu vou apenas dialogar um pouco com as representações que foram construídas nos poemas, em textos aqui lidos pelos 3 participantes do círculo de hoje. Eu vou retomar aqui o texto do professor Washington, já que a poesia se faz pela multiplicidade de sentidos, né, que o signo nos permite instaurar.
Eu destacaria aqui inicialmente que o poema do João Ferri, em homenagem a Não Se Pode, em que ele se apropria dele para fazer uma reflexão também sobre um estado de espírito, conotou para mim, sobretudo, a ideia viva que persegue, sobretudo, crianças, né, da presença viva da alma no imaginário popular, né? Então, ele consegue reproduzir muito bem, conotar muito bem a presença viva do sentido da vida pós-morte, que seria essa vida materializada sob a forma de um espírito, e o medo e os sentidos que aí estão relacionados. Eu acho que ele conseguiu incorporar muito bem esse significado naquele poema. Quando o Elmar lê o poema do nosso querido amigo Rubem Evandro Nascimento, ele nos remete, de algum modo, numa outra leitura, ao significado, e aqui vai uma outra leitura, né? Uma outra leitura possível, dentre outras tantas que podem ser feitas, né? Ao significado exatamente do lugar da cidade como elemento de opressão, como elemento materializado, sobretudo, através da pressa, né? Da pressa que se configura, inclusive, na ideia de que tudo é espiado, né? Então, tudo passa, passa, passa. Veja o verbo que ele utiliza aí, e até mesmo o que está lá fora é visto de onde? É visto da janela de um automóvel, né? Espiar, né? Então, essa ideia de que é algo que não é vivido concretamente, mas impulsionado, sobretudo, pela ideia de velocidade e pela força do capital, né? A cidade é o lugar da opressão do capital, né? Eu consegui, a proporção que você ia fazendo a sua leitura, eu fui fazendo aí esses sentidos também. E aqui do poema do Hélio Ferreira, aqui, a proporção que o Hernani ia fazendo aqui a leitura dele, eu fui construindo também outros significados, tentando ver outros significados, e me atentou aqui essencialmente o quê? Um poema feito, um poema feito também para denunciar a condição dos que não têm vozes, sobretudo, especificamente, tem um segmento que seria a prostituta, abandonada por Deus, entregue à própria sorte, de tal forma que nós temos aí uma pergunta, não é? Nós temos aí uma pergunta aí materializada no lavando o pus gonorreias à beira-rio, quem ouve a nossa voz? E essa ideia, essencialmente, de que o trocadilho que é feito de maneira muito... A brincadeira que é feita de maneira muito subliminar de denúncia, que se materializa aí quando você tem o rir, não resta outra coisa a não ser rir da sua própria condição. Então, ele subverte essa condição, dessas mulheres entregues, à própria sorte, e que não tem outra coisa a não ser rir da condição de cada uma delas. Então, eu quero agradecer a todos pela participação nesse encontro de hoje. Espero que ele possa ser compartilhado, e muito obrigado a todos.